bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou, vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor e agradecemos desde já ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de usar esta plataforma para adorarmos o nosso Deus. Estamos de volta, semana passada não foi possível, mas estamos aqui novamente. Esperamos que o Senhor nos conceda a sua misericórdia para que a gente possa todos os domingos estar neste culto, entrando nos lares, nas casas dos nossos irmãos. Vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá no Salmo 95, dos versos... Aliás, Salmo 138. Salmo 95 é a nossa leitura devocional daqui a pouco. Salmo 138, dos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Que Deus aplique e que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito, santo e amado Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, neste momento, com os nossos corações agradecidos pela oportunidade que tu nos concede mais uma vez, podermos louvarmos, podermos te adorar e podermos exaltar o teu santo nome, Senhor. Abençoa todos os irmãos, Senhor Deus, que estão nos acompanhando, que estão juntamente conosco, adorando o Senhor, prestando culto à tua excelsa santidade. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino de número 13 do nosso Inário Novo Cântico, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu furor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem
Agora sim, vamos fazer a leitura devocional que se encontra no Salmo de número 95, nos versos de 1 a 11. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Salmos 95, de 1 a 11. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que Deus abençoe a sua palavra santa nos nossos corações. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai, ajuda, Senhor Deus, a nós realmente nos prostrarmos, nos ajoelharmos diante de Ti. Pois Tu não somente, Senhor, nos criaste, mas Tu nos salvaste através do precioso sangue do Teu amado Filho. Tu nos adotaste, Senhor Deus, na Tua família. E agora nós temos o privilégio, Senhor, de chamar-te de Pai. O Senhor, que é o Deus excelso, soberano sobre tudo e sobre todos, nos dá o privilégio de nos achegarmos a Ti e termos, Senhor Deus, a alegria de chamar o Senhor de Pai. Pedimos a Tua bênção sobre este culto, Senhor Deus, sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos, a entendermos, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, ajuda a praticarmos, a viver a Tua palavra santa. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
diante do teu altar. Agora vamos, irmãos, fazer a leitura de mais um texto da Palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa pastoral desta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, nos versos 28 até 31. Mateus, capítulo 10, versos 28 a 31. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem valeis vós do que muitos pardais. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele mente porque ele só fala daquilo que lhe é próprio. Ele é mentiroso, o Senhor Jesus Cristo, desde o princípio. Então, o seu objetivo é espalhar mentira, é disseminar a mentira, divulgar a mentira. E ele tem feito isso com muita propriedade, não somente no meio dos ímpios, no meio daquelas pessoas que não têm Cristo ainda, mas muitas vezes até no meio do próprio povo de Deus. E uma das mentiras de Satanás é que Deus está muito ocupado com muitos afazeres, preocupado com o governo do mundo, com o gerenciamento da humanidade. O certo é que muitas vezes Satanás diz que Deus não vai cuidar de nós, que Deus tem coisa mais importante, que Deus tem coisa muito mais elevada para se preocupar e para resolver. Meus irmãos, isto não é verdade. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele está enviando os 70 discípulos e ele diz que aqueles discípulos iam ser cuidados e guardados pelo Pai Celeste. Ele diz que Deus cuida até dos pardais. Quem vai se preocupar com os pardais, né? Animais insignificantes, sem valor, que não é um animal, aliás, uma ave exótica, não é uma ave que todos prestem atenção no seu canto, muito pelo contrário, muitas vezes, por andar em bando, causam sujeira, trazem doenças. Mas o certo é que o Senhor Jesus Cristo disse que até mesmo dos pardais, o nosso Pai Celeste, ele vai cuidar e está cuidando. E aí ele diz, verso 31, não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Ou seja, se ele cuida dos pardais que não foram criados à imagem e semelhança do nosso Deus, por que ele não cuidará de nós? E ele diz uma coisa bem interessante aqui. Ele diz que Deus se preocupa tanto conosco, com cada detalhe da nossa vida, que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quem vai se preocupar com os cabelos da cabeça? Quando você toma banho, quando você penteia o cabelo, você não fica preocupado quantos cabelos caíram, né? O certo é que coisas aparentemente insignificantes, coisas que a gente muitas vezes nem nota, que nem dá valor, Deus conhece, Deus sabe tudo a nosso respeito e Ele cuida de nós. Então Ele está enviando aqui os seus discípulos, de 2 em 2, para evangelizar e para pregarem a palavra do Senhor, e Ele está dizendo, não tema, porque eu vou estar com vocês, não tema, o Pai Celeste vai cuidar de vocês, não tema, até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Ele vai cuidar de cada um de vocês, até os mínimos detalhes. Meus irmãos, quando Satanás tentar colocar esta mentira na nossa mente, de que Deus não cuida de nós, que Deus não se preocupa conosco, que Deus tem muito mais coisas importantes para fazer, para governar, para gerenciar, do que simplesmente se preocupar conosco, que somos insignificantes.
nós precisamos responder com a palavra de Deus, dizendo que o Senhor cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros, das aves e até dos animais, certamente Ele cuidará de nós. E Ele está cuidando. Você é prova disso, eu sou prova disso. E que em todos os detalhes o Senhor está sempre cuidando de nós. E Ele sabe tudo ao nosso respeito. Precisamos descansar nossos corações e nossas mentes e repousar-nos em paz. Saber que até mesmo enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Que Deus abençoe, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos louvar o nosso Deus neste momento com o cântico espiritual, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra na Epístola aos Hebreus, do capítulo 3, nos versículos de 1 a 19. É um texto grande, mas é preciso lermos todo o texto, porque senão não ficaremos entendendo a porção da palavra de Deus. Então precisamos ler todo esse texto de Hebreus capítulo 3, versos de 1 até o verso 19. Leiamos então, meus irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia
e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que Deus aplique e abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado, bendito, santo e excelso Pai. Diante da tua palavra, Senhor Deus sagrada, diante da tua palavra bendita, nós nos curvamos, nós nos rendemos e nós te pedimos, ó Deus, agora, a iluminação do Espírito Santo para que nossas mentes, nossos corações sejam abertos para que nós possamos compreender a tua palavra santa. Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de todo engano do pecado. Nos livra, Senhor Deus, de tudo o quanto te aborrece, para que vivamos uma vida que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiz essa pergunta outro dia, em quarta-feira, aos irmãos da igreja: qual é o pecado que deu origem a todos os outros pecados? Logo a gente se reporta para o Jardim do Éden, especialmente o capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente que foi usada por Satanás tentou Eva, e Eva então caiu na tentação, comeu do fruto proibido e arrastou consigo toda a humanidade. Então, muitos irmãos disseram muitas coisas, mas não disseram aquilo que, na verdade, é o essencial. Por exemplo, alguns irmãos disseram, é a desobediência, porque Eva desobedeceu a ordem de Deus, comeu do fruto. Alguns disseram a nossa incapacidade de amar a Deus de todo o coração, de toda a mente. E assim foram muitas respostas. Mas, meus irmãos, o pecado que originou todos os outros pecados, da entrada na terra, no Jardim do Éden, foi exatamente o pecado da incredulidade. Eu sei que alguns irmãos até se espantem, mas incredulidade não foi a desobediência? Foi também, mas a desobediência foi a consequência do pecado da incredulidade. Porque, veja bem, por que Eva desobedeceu a Deus? Porque ela não creu na palavra de Deus. Ela não acreditou no que Deus havia dito. Deus disse, no dia que vocês comerem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Só que a serpente disse, é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que abrirem os vossos olhos, quando vocês comerem do fruto proibido, vocês serão iguais a Deus. Então, Eva, ao invés de acreditar, de crer na palavra de Deus, ela acreditou na palavra da serpente. E por isso ela desobedeceu. Ou seja, a desobediência foi consequência. Meus irmãos, estou dizendo isso porque é exatamente o que nós vemos aqui. Porque o povo de Israel, na sua grande maioria,
especialmente aquela geração que saiu do Egito, sob a liderança de Moisés, por que eles não entraram na terra prometida? A palavra de Deus diz que daquela geração apenas Moisés e Caleb entraram. Os que entraram na terra de Canaã sob a liderança de Josué, foram exatamente os filhos deles acima de 20 anos. O restante, aliás, abaixo de 20 anos, o restante todos morreram no deserto. E alguns irmãos dizem, eles não entraram porque eles foram desobedientes. Eles desobedeceram a Deus, eles pecaram contra Deus, eles murmuraram contra Deus, eles se tornaram idólatras, eles se tornaram impuros, eles se prostituíram. É verdade, meus irmãos, mas tudo isso foi consequência de não crerem na palavra de Deus, a consequência da incredulidade. 2 vezes o autor sagrado aos Hebreus diz nesse capítulo 3, verso 12, ele diz, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E verso 18 e 19 ele diz, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Olha aí, foram os que foram desobedientes. Agora veja o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, foi a incredulidade que levou eles a desobedecerem. Os irmãos sabem que a epístola aos Hebreus foi escrita para ajudar e para exortar e para incentivar alguns hebreus que haviam recebido a Cristo e estavam na congregação santa, no ajuntamento solene, no meio da igreja, mas que devido à perseguição, alguns estavam retornando para o velho judaísmo. E toda a epístola aos Hebreus foi escrita para ajudar eles a não se tornarem incrédulos, abandonando os caminhos do Senhor e deixando de entrarem no descanso, não terreno, mas no descanso celestial. É por isso que o autor aqui, aos Hebreus, dá o exemplo do Velho Testamento, especialmente da trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito até perto da entrada de Canaã, para mostrar exatamente que eles não deveriam, os hebreus crentes não deveriam se tornar iguais àqueles, porque se tornariam maus exemplos e assim estariam caindo no pecado da incredulidade. Então, a raiz de todo o pecado é a incredulidade. A incredulidade é que leva o homem a ser avarento, porque não crê no cuidado de Deus. A incredulidade é que leva o homem a ser idólatra, porque começa a adorar outros deuses que não o Senhor. A incredulidade é que faz o homem roubar, adulterar, matar. Tudo isso está na raiz da incredulidade. Então, o autor sagrado aos Hebreus diz o seguinte no verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Então, durante toda aquela trajetória, eles viram as obras de Deus, eles viram o poder de Deus, eles viram a mão de Deus agindo, eles viram a mão de Deus trazendo milagres, provisão. Mesmo assim, eles não acreditaram no cuidado e na proteção de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, durante todo o dia que eles caminhavam no deserto escaldante, existia uma coluna de nuvem protegendo eles do calor, que no deserto chega a 50 graus. Então, eles estavam protegidos, eles podiam andar durante o dia. À noite, eles estavam
protegidos pela coluna de fogo. O deserto é exatamente o contrário durante a noite. Chega até a ficar a 0 grau. Mas eles estavam também aquecidos pela coluna de fogo. Para os irmãos também terem uma ideia, a Bíblia diz que durante esses 40 anos, seus pés nunca incharam, suas vestes nunca se rasgaram, suas sandálias nunca envelheceram. Então, Deus estava cuidando deles. Eles viram que o Senhor os tirou do Egito, viram as 10 pragas, viram o mar sendo aberto, viram a destruição, a derrota dos cavalarianos de Faraó, de todo o seu exército de Faraó. Então eles viram as obras do Senhor, mas apesar de tudo isso, eles não creram. Diz o verso 10, por isso me indignei contra esta geração. Deus estava indignado, irado. Estes sempre erram no coração, é lá no coração que é a nascente, onde se origina toda a incredulidade. Eles também não conheceram os meus caminhos. Veja, meus irmãos, eles viram os milagres, viram o poder de Deus, viram as obras de Deus, mas apesar de tudo não conheciam os caminhos do Senhor. Aí Deus diz no verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como nós já dissemos, daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb. Nem Moisés mesmo entrou, porque Moisés desobedeceu o Senhor. Moisés, quando Deus disse, fala rocha, ele irado, devido à perturbação dos israelitas, estavam sempre murmurando, sempre reclamando. Então, ao invés de falar rocha, ele bateu na rocha 2 vezes. E aí, por isso, ele não entrou na terra prometida, não entrou no descanso. Aí o autor sagrado aos Hebreus vai fazer uma aplicação, depois de fazer a narrativa do que aconteceu com aqueles judeus que saíram do Egito e que viram as obras de Deus e que tentaram o Senhor, colocaram o Senhor à prova. Ele diz assim, verso 12, tende cuidado, irmãos. Isso é um alerta para cada um de nós. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E quando nós falamos de incredulidade, não estamos falando de ateísmo. Não, porque quase a totalidade da humanidade, a população do mundo, crê em Deus. Mas é um Deus que eles concebem na sua mente, não é o Deus revelado na Escritura. As pessoas dizem assim, eu creio em Deus. Quando elas dizem isso, elas estão simplesmente afirmando a existência de Deus. Mas, segundo a Escritura, crer no Senhor não é afirmar que Deus existe, porque isso até os demônios fazem. Diz lá Tiago, crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas crer no Senhor significa obedecer, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, crer no seu cuidado, na sua proteção e receber a sua salvação. Então ele chama perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. A incredulidade, como nós já dissemos, é a nascente de todos os pecados. E a credulidade afasta o homem de Deus. As pessoas podem até com a boca dizerem que creem em Deus, mas as suas vidas não refletem esta crença. Aí ele diz, verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. A palavra exortar significa encorajar, né? Não é só chamar a atenção, se encorajem mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. É hoje o tempo que nós devemos encorajar os irmãos, exortar os irmãos, para que ninguém se afaste de Deus, para que não haja incredulidade no nosso meio, para que todos possamos estar alerta em relação a isto, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado é algo que engana. O pecado promete alegria, traz tristeza, promete paz, traz guerra, promete soluções, traz problemas. Então, o pecado engana. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Por não acreditar na palavra de Deus,
ela foi enganada pelo pecado, desobedeceu o Senhor e então arrastou consigo, juntamente com Adão, toda a humanidade. Verso 14, ele diz, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Vocês são crentes, vocês são participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vocês provam que são crentes se vocês guardarem esta confissão. A profissão de fé que vocês fizeram deve ser guardada até o fim. Ou seja, não fiquem pelo meio do caminho como ficaram aquela geração que saiu do Egito, quando todos pereceram no deserto. Verso 15, enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os que têm ouvido quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Claro. E contra quem se dignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Sim, a resposta é sim. Meus irmãos, o autor sagrado aos Hebreus está se reportando a Êxodo capítulo 17, que eu gostaria de ler com os irmãos, para que os irmãos entendam do que é que o autor sagrado aos Hebreus está falando. Ele está falando exatamente do tempo em que os israelitas chegaram num determinado local, no deserto, e não havia água, e eles começaram então a murmurar. Vamos ler então, Êxodo 17, diz assim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então é exatamente a este episódio que o autor sagrado aos Hebreus está se referindo, está se reportando. Quando eles chegaram naquele lugar chamado Refidim, se acamparam, mas não tinha água. Então eles ficaram murmurando, ficaram contendendo com Moisés, dizendo, será que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui, a nós, nossos filhos, nosso rebanho? Interessante, ele diz no verso 7, o Senhor está ou não no nosso meio? Estão dizendo o seguinte, se Deus estivesse no nosso meio, não faltaria água para nós beber. Nós não estaríamos passando por essa situação. Veja, irmãos, aquela geração, aquele povo, viram as obras de Deus. Como nós já falamos, as 10 pragas. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo. Eles viram o poder de Deus. Eles eram provas do cuidado de Deus. E assim mesmo eles questionavam, será que Deus está no nosso meio ou não? E então, Deus disse para Moisés, para ferir a rocha, e ia sair água, e então, de fato, saiu. Tem outro episódio também, que Deus disse para Moisés falar a rocha, para sair água, e ele, irado, ele não falou, ele feriu. Por isso que o nome daquele lugar se chamou exatamente Massá e Meribá, porque a palavra Massá e Meribá significa teste, prova. Então, eles estavam testando, estavam provando a Deus. Tudo isso aconteceu exatamente por causa do pecado da incredulidade. Eles não estavam acreditando
que o Senhor estava cuidando deles. Então o autor sagrado dos Hebreus faz essa pergunta: contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Sim. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Contra quem foi? Senão contra os que foram desobedientes? Foram. Então muitas pessoas concluem que o maior pecado é o pecado da desobediência. Mas a desobediência é apenas um sintoma de um pecado muito maior, o pecado de não crermos em Deus. Então, quando nós murmuramos, quando nós não confiamos, quando nós não cremos que Deus cuida de nós, como nós vimos na pastoral, que Deus cuida até dos pardais, Deus vai cuidar de nós, nós estamos sendo incrédulos, porque nós não estamos confiando plenamente no Senhor, no seu poder, nas suas promessas, na sua palavra. Aí ele conclui no verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É interessante que estes judeus, filhos de Israel, no deserto, eles não eram incrédulos porque eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam no sentido genérico de que eles criam no Senhor porque eles viam o cuidado de Deus, eles viram a mão de Deus, eles viram os milagres de Deus, mas eles não confiaram no Senhor. Então, você pode dizer que crê, você pode dizer que tem fé, você pode afirmar a existência de Deus, quando nada disso, de fato, é a coisa mais importante. A coisa mais importante é confiar no Senhor, entregar-se completamente, entregar a sua vida, o seu destino, a sua alma, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, eles não entraram por causa da incredulidade. Eles não criam no cuidado, no amor e no poder de Deus. Meus irmãos, essa também é uma palavra para nós, para que nós possamos estar sempre alertas de que o maior pecado, não são os pecados muitas vezes vistos, grosseiros, é o pecado interior, pecado de não crer, de não confiar e não descansar no poder de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que não haja em nós jamais um perverso coração de incredulidade, de não confiar, Senhor Deus, de não acreditar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor move céus e terra para cuidar do teu povo. O Senhor cuidou do teu povo no Egito, cuidou do teu povo no deserto, cuidou do teu povo na terra prometida, e o Senhor continua cuidando de nós, a tua igreja. Temos prova disso, Senhor Deus. Estamos atravessando esta pandemia. O teu cuidado nunca tem faltado para conosco. O pão de cada dia, a proteção, o abrigo para o nosso lar. Nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor cuida de nós. Te agradecemos também, Senhor Deus, e te pedimos que tu possa abençoar o nosso retorno à construção do templo. Sabemos que o templo é importante, não porque vai ser uma casa para ti, mas vai ser o local onde nós vamos adorar o Senhor, e ali vamos pregar o teu evangelho, vamos levar muitas pessoas ao conhecimento de Cristo. Pessoas que somente acreditam no Senhor, afirmando a tua existência, mas que ainda não de fato têm um coração convertido. Ajuda-nos, ó Pai. Pedimos a tua bênção. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. E que tudo, Senhor Deus, que nós fizemos nesta noite tenha sido, de fato, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus nesse instante com o hino de número 114 do nosso inário novo cântico, Brilho Celeste. Peregrinando
deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, consultoso da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos, nesse momento, meus irmãos, sermos despedidos com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos felizes que recebemos a visita do Sínodo do Nordeste, na pessoa do seu presidente e alguns membros da executiva, onde eles vieram fazer a entrega simbólica da parcial da campanha Semeando para Construir, do mês de agosto. Essa campanha ainda vai até o mês de outubro. Nós queremos agradecer a você que tem contribuído, a você que tem ajudado e que sabe que você está investindo no reino de Deus. Isso é prova de que você confia no poder de Deus e sabe que está fazendo um bom investimento para a glória de Deus. Queremos dizer também aos irmãos que vocês que já podem ir para o culto, para o templo, nossos cultos presenciais,
nós já retornamos, já faz um mês, e estamos convocando os irmãos que ainda não foram, mas que já podem ir, tomando os devidos cuidados. Nós temos procurado sempre fazer isto, que é importante este culto online, mas o culto presencial é algo que não pode ser substituído. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que tenhamos uma boa semana. Amém. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte.